Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa aula de farmacologia dos antihipertensivos. E na primeira parte da aula eu falei para vocês sobre os fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona e comentei também sobre os fármacos que são moduladores simpáticos, desde os antagonistas beta-adrenérgicos até os simpacolíticos e também os antagonistas alfa-adrenérgicos. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre os fármacos moduladores dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Aqui, pessoal, temos uma representação da célula da musculatura lisa vascular. E nessa célula nós encontramos canais de cálcio dependentes de voltagem, nos quais, mediante o influxo de cálcio, esse cálcio se associa à proteína calmodulina quinase. Essa proteína calmodulina ela vai ativar as quinases da cadeia leve de miosina, e essas quinases da cadeia leve de miosina vão provocar então a fosforilação da cadeia leve da miosina, uma proteína responsável pelo processo de contração muscular, mediante a sua ligação cruzada a filamentos da proteína actina, de modo com que a actina deslize sobre a miosina e ocorra a contração da musculatura lisa vascular, provocando então a vasoconstrição. Contrariamente, temos aqui o processo de relaxamento em que atua o óxido nítrico, por exemplo, ativando a guanilil ciclase, formando GMP cíclico. O GMP cíclico ativa a fosfatase da cadeia leve da miosina, e essa fosfatase da cadeia leve da miosina desfosforila, ou seja, remove o grupo fosfato dessa cadeia leve da miosina e provoca então um processo de relaxamento da musculatura lisa vascular, contrário então ao processo provocado pelo cálcio. Os moduladores de cálcio, pessoal, como o próprio nome diz, são aqueles que bloqueiam esses canais de cálcio dependentes de voltagem, impedindo com que esse cálcio entre então no meio intracelular das células musculatura lisa vascular, e impedem assim o processo de contração mediado por esse cálcio. Isso provoca vasodilatação mediante a ação então desses moduladores de canais de cálcio. Essa vasodilatação está relacionada a uma redução da resistência vascular, e a redução da resistência vascular, como pela fórmula pressão arterial igual a débito cardíaco vezes resistência vascular, diminui também a pressão arterial. No entanto, pessoal, muitos desses fármacos moduladores de cálcio, eles ativam o sistema reflexo barorreceptor. Por quê? O processo de vasodilatação, o corpo tenta regular essa vasodilatação. Diante da vasodilatação, então, os barorreceptores são estirados, enviam sinais mediante nervo glossofaríngeo e nervo vago para o tronco cerebral, e mediante o tronco cerebral, um efeito então, uma ativação do sistema simpático vai provocar efeitos adversos como ataque cardíaco, porque um aumento do tônus simpático provoca a liberação de noradrenalina, adrenalina e monoaminas relacionadas, de modo com que ative então receptores beta-1 no coração, também ativando outros receptores adrenérgicos, mas o receptor beta-1 no coração, quando ele é ativado, ele aumenta a frequência cardíaca, e um dos efeitos adversos no caso do uso das dihidropiridinas, que são uma classe de moduladores de canais de cálcio, pode provocar então ataque cardíaco. Aqui temos outros dois moduladores dos canais de cálcio, o verapamil e o diltiazem, que no caso desses dois moduladores canais de cálcio, eles provocam bloqueio dos canais de cálcio nas células cardíacas, ou seja, nos miócitos. Bloqueando os canais de cálcio dependentes de voltagem nos miócitos, o uso desses dois moduladores de cálcio aqui então não provocam ataque cardíaco, diferentemente do que eu disse anteriormente pelas dihidropiridinas, porque eles também bloqueiam então o influxo de cálcio pelos canais dependentes de voltagem nos
miócitos ou células então da musculatura cardíaca. Aqui temos as classes dos moduladores de canais de cálcio. Temos aqui as dihidropiridinas, que são os principais moduladores de canais de cálcio receitados, utilizados. Então, temos o nifedipino e o amlodipino, que ligam-se a sítios de ligação M nos canais de cálcio dependente de voltagem. Temos na segunda classe a benzotiazepina. A benzotiazepina temos como representantes dessa classe o diltiazem, que se liga em sítios de ligação de canal de cálcio D, e as fenilalquilaminas, como o verapamil, que se liga em sítios de ligação V. Efeitos colaterais dos moduladores de canais de cálcio: temos cefaleia, fadiga, hipotensão e vertigem. No caso principalmente das dihidropiridinas. Aqui temos um fármaco, pessoal, que ele não entra como modulador de canais de cálcio. Ele é um fármaco, vamos dizer assim, atípico. Ele tem seus mecanismos de ação ainda não totalmente elucidados, mas acredita que esse fármaco, que é bastante receitado nos Estados Unidos, a hidralazina, ela provoca que o bloqueio dos canais de cálcio ativados por potássio. Como podemos ver aqui, o potássio está bloqueado, de acordo com esse símbolo aqui de bloqueio. Ele então, esse bloqueio de ativar os canais de cálcio, então os canais de cálcio ativados por potássio estão bloqueados por esse medicamento, promove então o efluxo do potássio, e esse efluxo do potássio, mediante o bloqueio dos canais de cálcio ativados por potássio pela hidralazina, leva à hiperpolarização da célula vascular, da célula da musculatura lisa vascular, e essa hiperpolarização então não provoca o processo de contração dessa musculatura. Um segundo mecanismo que acredita que a hidralazina realiza seria o bloqueio dos receptores de inositol-trifosfato, IP3, que se encontram associados aos retículos sarcoplasmáticos. Bloqueando esse receptor IP3, você não tem a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, e a não liberação desse cálcio do retículo sarcoplasmático diminui também o processo de contração da musculatura lisa vascular. Esses são os dois mecanismos em que acredita que a hidralazina realiza. Os efeitos farmacológicos da hidralazina: ela diminui principalmente a resistência vascular arteriolar, como das artérias coronárias, cerebrais, renais, e tem pouco efeito nas artérias que irrigam a pele e músculos. No entanto, elas não diminuem a resistência vascular venosa, e desse modo não causam então a hipotensão postural, porque a hipotensão postural é provocada principalmente pela diminuição da resistência vascular venosa, porque as veias armazenam grande quantidade de sangue devido à sua complacência ou sua capacidade então de armazenar essa grande quantidade de sangue. As veias permitem muitas vezes o acúmulo de sangue nas extremidades do corpo também, e normalmente a hipotensão postural é causada então quando se provoca uma diminuição da resistência venosa. Como a hidralazina provoca diminuição da resistência arteriolar, ela não provoca a hipotensão postural. Dentre os efeitos adversos da hidralazina, temos a cefaleia, a náusea, a hipotensão, a síndrome do lúpus. Por que síndrome do lúpus? Devido ao uso da hidralazina. Acredita-se que a hidralazina ela provoca desmetilações nas ilhas CPG, metilações de ilhas CPG. E esse processo de alterar o acontecimento de desmetilações e metilações de ilhas CPG provocam reações autoimunes em determinadas células, e isso gera a síndrome do lúpus, parecida então com o lúpus eritematoso. A hidralazina também pode provocar taquicardia
devido a um reflexo baroreceptor. Por diminuir então a resistência vascular arteriolar, o corpo entende que tem que aumentar essa resistência, então ele ativa o sistema baroreceptor, como já discutimos várias vezes, isso pode provocar taquicardia. Tontura e isquemia do miocárdio. Por que isquemia do miocárdio? Porque ela diminui bastante a resistência arteriolar. Isso pode provocar uma redução do fluxo sanguíneo ao miocárdio, consequentemente uma redução do fornecimento de oxigênio para o coração. E o coração utilizando bastante oxigênio, utilizando menos oxigênio recebido pelas artérias, então ele utiliza bastante, ele perde então essa demanda de oxigênio e provoca então um processo isquêmico, ou seja, uma ausência de oxigênio ali do miocárdio, nas células do miocárdio. Temos aqui um outro representante, uma outra classe de medicamentos antihipertensivos, que são os ativadores de canais de cálcio, de potássio, ATP. O principal representante dessa classe é o minoxidil. Ele atua de um modo semelhante ao que acredita-se que a hidralazina atua, que é inibindo os canais de cálcio ativados por potássio. Consequentemente, o potássio não se direciona a esses canais de cálcio, e sim são levados ao efluxo, e esse efluxo de potássio provoca então um processo de hiperpolarização das células da musculatura lisa vascular, e assim elas reduzem a sua contração. Efeitos farmacológicos dos ativadores de canais de potássio: temos aumento do fluxo sanguíneo para a pele, músculos, coração e outros tecidos, devido à vasodilatação dos vasos sanguíneos como um todo. Ele aumenta bastante o fluxo ao coração. O que seria isso? Ele provoca uma vasodilatação venosa e aumenta o retorno venoso, que é a chegada de sangue mediante veias, principalmente cavas, ao átrio direito. No entanto, isso pode provocar um reflexo baroreceptor, que aumenta o tônus simpático, e os ativadores de canais de potássio ATP, como o minoxidil, provoca uma ativação do tônus simpático tão grande, um aumento desse tônus, que podem ocasionar um aumento do débito cardíaco de 3 a 4 vezes em relação ao valor normal, ou seja, fazem com que então a frequência cardíaca mas principalmente a quantidade de sangue, volume sistólico de sangue que abastece o coração, seja muito grande, aumentando muito esse débito cardíaco. Além disso, esses ativadores de canais de potássio podem induzir a produção de renina e aldosterona por aumentar esse tônus do sistema simpático, e que por meio de receptores beta-1, então, nos rins, vai induzir a secreção de renina. Dos efeitos adversos desses ativadores de canais de potássio, temos aqui a isquemia do miocárdio por consumo excessivo. Aqui, pessoal, que o consumo é excessivo, desculpa, eu havia comentado sobre esse consumo excessivo de O2 para hidralazina, mas aqui, devido ao aumento do retorno venoso em excesso, na hidralazina também tem um aumento do retorno venoso, para falar a verdade, porque ela diminui a resistência vascular das artérias, enquanto o retorno venoso ainda está ativo. Então, o retorno venoso aumentado leva a um aumento do consumo de oxigênio pelas células do miocárdio, e assim ela consome tanto oxigênio que elas ficam com ausência de oxigênio. Isso provoca então a isquemia do miocárdio. Esse processo de isquemia do miocárdio por esses fármacos é um pouco complexo e pode ser direcionado por diferentes mecanismos. Também provocam cefaleia devido à vasodilatação dos vasos que irrigam a região cranial, e provocam rubor devido à vasodilatação dos vasos sanguíneos que irrigam a pele, retenção de sal e água, porque eles provocam principalmente o mecanismo primário da retenção de sal e água devido à reabsorção de cloreto de sódio e água
pelos túbulos renais. Ela aumenta essa reabsorção pelos túbulos renais. Esse minoxidil, que é um ativador de canais de potássio ATP. Como um mecanismo secundário, ele aumenta a renina e a aldosterona também, e esse aumento de aldosterona provoca essa retenção de sal e água, porque a aldosterona estimula a reabsorção desses dois compostos. O controle dos efeitos adversos dos ativadores de canais de potássio, ATP, como o minoxidil, é feito pelo uso de diuréticos de alça, como a furosemida, e também pelo uso de antagonistas beta-adrenérgicos. Antagonistas beta-adrenérgicos para reduzir então o processo de aumento do tônus simpático e reduzir aquele aumento de 3 a 4 vezes do débito cardíaco, bloqueando receptores beta-1 no coração pelo uso de antagonistas beta-adrenérgicos. Você diminui tanto a frequência cardíaca que diminui então o débito cardíaco. Diuréticos de alça para diminuir a retenção de sal e água, eliminar então ou urinar mais sal e água e, portanto, diminuir essa retenção. Temos uma outra classe de fármacos antihipertensivos, que são os doadores de óxido nítrico, dos quais se destacam a nitroprussida e a nitroglicerina, que elas então estimulam aqui um aumento de óxido nítrico, e esse óxido nítrico vai provocar aquele processo de relaxamento da musculatura lisa vascular devido à ativação da guanil ciclase, formação de GNP cíclico, ativação de proteínas fosfatases, no caso aqui está escrito quinase, mas é fosfatases, e todo aquele processo que nós já discutimos anteriormente, que leva então ao relaxamento da musculatura lisa, que está aqui então apontado à direita, que seria estimular a atividade da fosfatase da cadeia leve da miosina, desfosforilando essa cadeia leve e fazendo então com que não se forme pontes cruzadas entre a quitina e miosina, provocando assim o relaxamento da musculatura lisa vascular. O uso terapêutico desses doadores de óxido nítrico, temos que eles são usados principalmente em emergências hipertensivas agudas, então, porque ele diminui rapidamente a pressão arterial, e eles também são usados em casos em que há dissecção da artéria aorta. O que seria essa dissecção da artéria aorta? A dissecção da artéria aorta, pessoal, é quando a aorta, que é a principal artéria que sai do ventrículo esquerdo do coração para bombear sangue para todo o sistema, sangue esse oxigenado, a dissecção dessa artéria seria a ruptura dela, de modo com que o sangue se direcione a um caminho secundário e se acumule ali naquela região, ao invés de ter o fluxo normal para o sistema, ou seja, para os outros tecidos do organismo. E devido ao fato de não ter um fluxo normal, e sim esse fluxo secundário ia se acumular nessa região de ruptura da artéria aorta, o que acontece? Há um aumento da pressão ali nessa artéria, e esse aumento da pressão então pode ser controlado por doadores de óxido nítrico, que aumentando o óxido nítrico então provoca um relaxamento da musculatura ali, daquela artéria, a artéria aorta, provocando assim uma redução da pressão nessa artéria. No entanto, muitas vezes nesse caso, para esse tipo de tratamento, tem que ser utilizado junto antagonistas beta-adrenérgicos, porque devido aos doadores de óxido nítrico reduzirem aquela pressão ali na artéria aorta dissecada, que sofreu dissecção, dissecada seria um procedimento cirúrgico, mas sim que sofreu dissecção, porque muitas vezes quando utiliza esses doadores de óxido nítrico, ao reduzirem a pressão ali na artéria aorta devido à sua dissecção,
há a provocação também de um reflexo de baroreceptores e os antagonistas beta-adrenérgicos então bloqueiam esse reflexo dos baroreceptores, diminuindo assim o aumento da frequência cardíaca que seria provocado por esse reflexo e controlando então o débito cardíaco que seria aumentado. Doadores de óxido nítrico podem ser utilizados em casos de congestão cardíaca, que é quando o coração está recebendo pouco sangue, promovendo então a vasodilatação daqueles vasos sanguíneos que irrigam o coração, aumentando assim então a disponibilidade de sangue para a musculatura cardíaca, para o miocárdio. Efeitos colaterais a hipotensão, porque eles abaixam a pressão arterial rapidamente, e poderia ter um acúmulo de cianeto, no caso dos nitroprussidos, que tem essa estrutura. E aqui, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu tenho um resumo de todos os fármacos que eu comentei até então. Primeiramente, os fármacos que atuam nos vasos sanguíneos, tanto nas artérias quanto veias. Quais fármacos nós temos? Nós temos os fármacos que eu acabei de comentar, os moduladores canais de cálcio dependente de voltagem, que bloqueiam esses canais de cálcio dependentes de voltagem, impedem com que o cálcio então se ligue com a mudolina. Esse impedimento dessa ligação aqui, devido ao bloqueio dos canais de cálcio, impede toda a cascata de sinalização que não leva à fosforilação da cadeia leve da miosina. Isso não leva então à formação das pontes cruzadas entre actina e miosina, então ao processo de contração mediante a esses canais dependentes de voltagem. Outros fármacos, temos aqui à direita os doadores de óxido nítrico, que foram os últimos que eu falei nessa segunda parte da aula. Esses doadores de óxido nítrico então, permitem a ativação da enzima guaninilciclase. Guaninilciclase promove a formação de GMP cíclico. GMP cíclico ativa a fosfatase da cadeia leve da miosina. Isso impede com que se formem pontes cruzadas entre actina e miosina, então há um relaxamento da musculatura lisa vascular. Temos também os antagonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos e os antagonistas de receptores AT1. Os receptores alfa-1 adrenérgicos são aqueles do sistema nervoso simpático, e esses receptores normalmente promovem a ativação de fosfolipase C, degradação de fosfatidioinositol de fosfato em IP3, que é o inositol trifosfato, e diacilglicerol. Diacilglicerol promove a ativação da PKC, isso estimula a contração da musculatura lisa vascular, e o IP3 estimula a liberação de cálcio do interior do retículo sarcoplasmático, que estimula também o processo de contração da musculatura lisa vascular, por essa cascata comentada anteriormente. Então, antagonizando receptores alfa-1 adrenérgicos, como por exemplo com o uso da prazosina, a gente bloqueia esse processo. Antagonizando receptores AT1, que são receptores de angiotensina 2, que já é outro sistema, seria o sistema da angiotensina, renina-angiotensina aldosterona, bloquearíamos também esse processo da cascata de sinalização da fosfolipase C, inositol trifosfato, liberação de cálcio do interior do retículo sarcoplasmático, de modo então com que temos na musculatura lisa vascular tanto receptores alfa-1 adrenérgicos quanto receptores AT1 de angiotensina 2, promovendo o processo direto de contração dessa musculatura lisa vascular. E existem então os antagonistas de ambos receptores, como a prazosina de alfa-1 e valsartana, losartana ou metazana, e dentre outros de receptores AT1. Acabando os processos que ocorrem então diretamente nos vasos sanguíneos, temos aqui 4 classes de medicamentos apontados: moduladores de canais de cálcio, doadores de óxido nítrico, antagonistas de receptores alfa-1 e antagonistas de receptores AT1. Nós vamos aqui para também os agonistas parciais
de receptores beta 2 na musculatura lisa vascular, como por exemplo o pindolol, que ativando mais fracamente esses receptores do que a noradrenalina, e além disso a ativação dos receptores beta 2 estimula a formação de AMP cíclico, e o AMP cíclico inibe a quinase da cadeia leve da miosina. Inibindo a quinase da cadeia leve da miosina, nós não temos a fosforilação dela, não temos a ativação da cabeça da miosina, consequentemente não temos o processo de formação de ligações cruzadas entre actina e miosina. A miosina então é estimulada a ação das fosfatases, é então desfosforilada, e o aumento dessa desfosforilação então não permite o processo de contração muscular, e os agonistas parciais, então, por atuar em receptores beta 2 adrenérgicos, promovem então também a vasodilatação. Aqui então temos 5 classes de medicamentos que atuam diretamente na musculatura lisa vascular. Além disso, temos os antagonistas beta-adrenérgicos. Os antagonistas beta-adrenérgicos bloqueiam receptores beta-1 no coração, diminuindo assim o aumento da frequência cardíaca e força de contração muscular. Provocam então efeitos ionotrópicos e cronotrópicos negativos. Isso diminui o débito cardíaco. Além disso, esses mesmos antagonistas beta-adrenérgicos bloqueiam receptores beta-1 nos rins. Isso diminui a secreção de renina e então a ativação do sistema renina-angiotensina. Bem como temos também outra classe de fármacos, os agonistas alfa-2, que ativando receptores alfa-2 no tronco encefálico, provocam então um processo de redução do tônus simpático. A redução do tônus simpático por ativação desses receptores no tronco cerebral provoca sim a vasodilatação e por diminuir a resistência vascular, e também diminui o débito cardíaco por diminuir de um modo geral então o tônus simpático, ou a liberação assim de noradrenalina, adrenalina e então de fármacos de compostos adrenérgicos, desculpa. Aqui temos outras classes de medicamentos, que são os simpacolíticos, que já comentamos na primeira parte da nossa aula. Temos os inibidores da tirosina hidroxilase, que impedem a conversão de tirosina em L-dopa. Isso então reduziria a síntese de dopamina e noradrenalina. Temos um exemplo aqui, a reserpina, que bloqueia transportadores vesiculares de monoaminas. Isso impede então que as vesículas sinápticas sejam preenchidas com dopamina, e essa dopamina ali na vesícula sináptica seja convertida em noradrenalina pela ação da enzima dopamina beta-hidroxilase. Então, preenchendo menos as vesículas com noradrenalina, menor a liberação de noradrenalina. Isso reduz também o tônus simpático. Reduzindo o tônus simpático, reduzimos o débito cardíaco, resistência vascular e, portanto, provocamos uma queda da pressão arterial. Por fim, aqui dos simpacolíticos, temos um exemplo da metildopa, que provoca substituição dos neurotransmissores das vesículas sinápticas por essa metildopa. Isso reduz também a liberação desses compostos adrenérgicos, reduzindo então o tônus simpático também. Agora temos o sistema renina-angiotensina. Primeiramente temos a renina, é a responsável pela conversão de um angiotensinogênio produzido pelo fígado, principalmente em angiotensina 1. Temos os fármacos então bloqueadores diretos da renina, como a lisquirena, e esse bloqueio então impede a conversão de angiotensina em angiotensinogênio em angiotensina 1. Além disso, temos também os principais fármacos antihipertensivos,
que seria os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, que impediria então a conversão da própria angiotensina 1 em angiotensina 2, e então impediria a ação das diversas ações, né, da angiotensina 2 no organismo. Temos aqui então mais duas classes de fármacos que nesse caso atuam no sistema renina-angiotensina. E por fim, e para finalizar toda a nossa aula de antihipertensivos, e que resumiria então todos os fármacos disponíveis para o controle da hipertensão ou aumento então da pressão arterial, temos os fármacos que eu comentei nessa segunda parte da aula, que são os bloqueadores de canais de cálcio ativados por canais de potássio ATP, então ao efluxo do potássio e ao bloqueio da entrada do cálcio, portanto reduz o processo de contração da musculatura vascular. E também temos os fármacos como a hidralazina, que bloqueiam receptores IP3, isso bloqueia então a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático e diminui a resistência vascular por provocar então uma redução do processo de contração da musculatura lisa vascular. Além de todos esses fármacos que eu comentei aqui, temos também os diuréticos, que são usados normalmente junto a esses fármacos, a um desses fármacos que eu comentei na aula, para controlar a pressão arterial por aumentar a eliminação de sais mediante o processo de micção, porque existem também então três classes principais de diuréticos. Temos os diuréticos de alça e os diuréticos de túbulo distal, bem como os inibidores de anidrose carbônica, mas que não foram mencionados nessa aula. Mas temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 exemplos de atuações diferentes em todo o nosso organismo para o controle da pressão arterial, então para o tratamento da hipertensão, que é uma doença que afeta bilhões de pessoas no mundo, como eu já comentei no início da aula. Obrigado a todos, pessoal, e tenham um bom dia. Essas são as referências, que são o livro do Guilherme Gilman, de farmacologia, e o livro de fisiologia do Guyton.